Então vamos lá. Então nós temos um triângulo, 2, 3, aqui tem um, viu? 4, 5. Tudo bem? Tudo bem, Lúcio? Então vamos lá. Ah, tem uma outra cor aqui. Humberto, veja só, nós acreditamos que existe um só Deus, tudo bem, gente? Em 3 pessoas. A pessoa do Pai, de quem? E de quem? Ok. Mas nós acreditamos que cada um tem a sua... Eu vou usar essa palavra, não é bem, mas é para vocês entenderem bem. A sua função, digamos assim. O Pai não é quem? O Filho. E o Filho não é o Pai. Tudo bem? Beleza. O Filho, quem não estiver entendendo, por favor, peça que eu repita, tá, gente? A gente pode até sacrificar o intervalo para entender. O Filho não é e o Espírito Santo não é. Ok. O Pai não é quem? E o Espírito Santo não é. Ok. Mas o Pai é o Filho e o Espírito Santo. Ok. Então Deus aqui, Humberto e todos, Deus aqui está se tratando da natureza divina. Tudo bem? Nós temos a natureza, quando eu falo natureza, não vai pensar nas árvores, não é isso? Nós temos a natureza divina, nós temos a natureza humana. Nós somos de qual natureza? Ah, pensei que alguém ia falar que era da divina. Que ia falar assim, é um verbo encarnado aqui entre nós, né? Então vamos lá. Quando se tratar de Deus aqui, é a natureza divina. Tudo bem? E dessa natureza nós temos 3 pessoas. Quais são elas? Qual é a primeira? A segunda? E a terceira? Mas todas essas 3 pessoas, Humberto e companheiros, então todos os 3 têm a mesma natureza divina. Tudo bem? Eu não posso falar que o Espírito Santo não tem uma natureza divina, porque ele é Deus, tá? Mas ele não é o Filho e também não é o Pai, ok? Essa é a nossa fé. Tudo bem? Nós acreditamos em 3 deuses? Não. Acreditamos em quantos? Um só. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Tá bom? E aí na revelação nós entendemos que ele é 3 pessoas em um só. Essa é a nossa doutrina, não é a diário não, antes fosse, né? Essa é a nossa, tudo bem? Então o que significa, Humberto e companheiros? Que se eu disser que o Filho, ele é Deus e o Pai também é Deus, o Pai é eterno, o Filho é eterno também e o Espírito Santo é eterno também. Tudo bem? Então o que está acontecendo? O Filho, vocês estão me acompanhando de verdade? Sim. Está acompanhando, Alex? Tá, né? Então tá bom. Não saiam com dúvida, tá? Nós temos tempo ainda. Eu posso até pular a parte de Constantinopla para a gente já ir para o primeiro artigo, tá bom? Mas sem pressa, o Alex me disse sem pressa. Então vamos lá. Quando eu digo no credo, no domingo, gerado, não criado, quer dizer o quê? Que da mesma sorte que o Pai é eternamente Pai, o Filho é o quê? Eternamente Filho. E o Espírito Santo? Porque foram gerados. Quando você gera, você está dando a mesma natureza, a mesma substância. Tudo bem? Por exemplo, eu não posso falar que o meu cachorro é o meu filho.
Porque eu gerei o cachorro? Pera lá, eu posso... Tudo bem, né? Eu tenho um cachorrinho que eu peguei porque eu fiquei viúvo, né? Meu filho morreu e etc. E eu tenho um maior carinho por ele. Só que a igreja sempre alerta, cuidado para ele não tomar um lugar de pessoa para você, porque aí já é um erro espiritual, não pode. Às vezes o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje, me desculpa, às vezes eu vou falando e vou denunciando algumas coisas, tá? O que acontece é que são tratados melhores do que os próprios humanos, que são imagem e semelhança de Deus. O cachorro não é imagem e semelhança de Deus. É o pai de pet. Entendeu? Então, veja que a questão dos termos aqui é muito importante. Você não pode dizer isso, né? Porque ao dizer, você... É igual uma menina da minha cidade, vocês podem dar risada, sem problema. Eu perguntei a ela assim, você tem vontade de ter filho? Ela, não. Aí você vai ter vontade de casar? Sim, né? Mas você não pode casar na igreja sem esse objetivo de estar aberto à prova. Tem que estar aberto. Eu vou casar, mas ter filho? Não, isso aí é... Eu escolho, a vida é minha, aí seu casamento não será válido, tá bom? Isso é bom a gente saber, tem que casar com a convicção de estar aberto a tudo. Se Deus mandar, bem, se não mandar, é Deus que manda em tudo, né? Tudo bem. Mas casar dizendo que não vai ter filho, não vamos ter filho, quero casar essa menina. Eu perguntei, você quer casar? Quero. Mas quer ter filho? Não, filho dá muito trabalho, eu quero ter um cachorrinho, né? O meu cachorro vai ser a minha filha. Aí eu... Tudo bem, né? Fiquei na minha. E aí, ela falou assim, não, mas eu sou livre para pensar assim, né? Você fez uma expressão assim estranha, falou comigo, né? Eu tava na casa dela, não vou falar nada, vai que eu apanho aqui. E aí, eu pensei assim, eu respondi ela, eu falei assim, olha, não, você é livre, né? Eu fiz essa expressão porque eu tô pensando aqui o seguinte, se você quer ter uma filha, uma pet, uma cachorra, então você está se chamando de cachorra e o pior ainda é que a sua mãe também é cachorra. Porque só cachorro pode gerar cachorro. Entendeu? E aí ali, claro, foi um momento de muito humor, né? A gente riu, mas a gente entrou em uma questão séria, cuidado. A gente vai substituindo pelos pets ou por animais e é uma coisa muito séria, gente. É muito sério. Tem que se pensar nisso. Tá bom? É uma questão para vocês pensarem. Fecho parênteses polêmico, põe ponto final. Vamos lá. Então, se todos foram gerados, eles têm a mesma natureza divina. Isso é geração da mesma natureza. Então, o seu filho, você tem filho, Beto? Qual o nome dele? Fala o nome de um. Sim. Juliana? Então, a Juliana, ela tem a mesma natureza humana que a sua, porque você e a sua esposa a dela. Tudo bem? Ari não dizia isso. Ari falava o quê? Existe Deus, onipotente, o único. Isso que Ari pregava. Agora é Ari, viu? Encerra isso aqui. E aí Deus, que é único, criou uma primeira criatura que está acima de todas as outras criaturas, que é o Filho. Tudo bem? Ele criou o Filho, ou seja, o Verbo, o Logos. E esse Verbo que habitou entre nós. E por meio dele todas as coisas foram feitas. Abra a Bíblia de vocês em João capítulo 1. Vamos lá. Então assim, olhando para mim como se estivesse inventando isso na minha cabeça. Vamos ver agora. João capítulo 1. Todo mundo já tem que achar, porque na escola da fé o povo tem que estar fera comigo. Antes de eu falar, a passagem de Bíblia já tem que abrir, tem que ler a gente. João capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? No princípio, eu vou ler a minha versão, mas quando a gente falar verbo, é a mesma coisa que logos, é a mesma coisa que palavra. Se a sua tradução tiver uma outra coisa além disso, aí nós vamos ter que conversar para ver que tradução é essa, né? Grego vai usar o logos, né? Então vamos lá. No princípio era o verbo estava... E o verbo? Quem é o verbo que ele está falando? Que é quem? Tudo bem. Acho que Ário não tinha essa Bíblia, né? Ele, no princípio, estava... Tudo
foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Ou seja, tudo foi feito por meio do Filho. Tudo bem? O que foi feito nele era vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a subjugaram. Agora vamos lá para o versículo 4. Desculpa, 14, tá? Versículo 14, não é o capítulo 14, é o versículo. Capítulo 1, versículo 14, vamos lá? Quando eu falar 3, você vai ler do jeito que está aí na sua Bíblia. Não tem problema, vai dar bagunça, mas é para você ler do jeito que está aí. Todo mundo achou? Achou? Isso, exatamente. No 3, todo mundo é bem forte, passar aí na gravação aqui, bem bonito, tá bom? 1, 2, só o versículo 14, tá bom? Ele todo. 1, 2, 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que nos deu único nas séculos sem. Então essa palavra, esse verbo, fez o quê? Se fez carne e foi para onde? E habitou entre nós. Então não tem dúvida de que quem era esse verbo? E a pessoa de Jesus. Tudo bem? Humberto, aí que está o problema. Aí que mora o perigo. Sabe qual é? É porque quando o Ário falou que o Pai criou o Filho, ele deu algo diverso dele. Quando eu falo o Pai gerou o Filho, quer dizer que o Pai deu a natureza divina também para o Filho. Tudo bem? Aqui é gerar. Agora vamos para o criar. Quando eu falo que o Pai cria o Filho, ele não dá a natureza divina dele, porque ele está dando uma outra coisa. Lembra quando a gente fez a explicação de gerar e criar? Você gera a Juliana. Tudo bem? Você tem algum cachorro? Não. Um bicho? Não. Me fala o nome de um cachorro aí, gente. Atena. Imagina que você tem uma cadela chamada Atena. Você gerou a Juliana. Tu gerou a Atena? Não, ainda bem, né? Porque senão você seria o quê? Vou falar, você que responde, né? Então veja só, quando ele fala, por que você não gerou a Atena? Porque ela é um animal, ela não é um humano como você. Ela não tem a mesma natureza que a sua. Então quando eu falo que o Pai criou o Filho, ele tem uma outra natureza diversa do Pai. Consequentemente, ele não é, porque o Pai é Deus. E se o Filho não tem a mesma natureza do Pai, que tem uma natureza divina, é Deus, então o Filho não é Deus. Então, por exemplo, quando você conversa com o testemunho de Jeová, ele não vai acreditar que Jesus é Deus. Ele não acredita nisso. Nós acreditamos, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Graças a Deus.